Atenção, ajeitando o peito Pelé. Pintou o adversário, vai marcar, atirou. Gol! Uma beleza de gol! Gol do Brasil, Pelé! Fala pessoal, está começando mais um Podiumcast, seu podcast de educação física e ciência do esporte. Hoje é meu prazer entrevistar nosso querido Luan Tonelli Castro, quase que meu primo científico, pesquisador super interessado na complexidade do cérebro e comportamento, contudo em modelo animal, ou seja, com ratinhos de laboratório. Mineiro de Napomuceno, no sul de Minas, uma cidade que tem menos de 27 mil habitantes, eu vi isso ontem. Graduado em Educação Física na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Santos, teve um mestrado sanduíche na Universidade de Coimbra, em Portugal, e doutorado em Neurobiologia pela Universidade de Marburg, na Alemanha, cidade ao lado de onde minha esposa nasceu, em Gießen. Atualmente é pós-doc e pesquisador associado na Universidade Connecticut, nos Estados Unidos. Mas não é só isso. Joga bola bem pra caramba e já saiu em alguns jornais nos estados de Hessen, na Alemanha, jogando pelo FSV Kappel e SV 1965 Bauerbach. Curte uns eventos científicos com outros brasileiros, onde nos conhecemos. E, por fim, o FAN já ganhou mais de 10 prêmios e bolsas de estudos, dos quais os mais impressivos para mim são, em 2018, Travel Award, International Behavioral Neuroscience Society, Award of Best Poster Presentation Donders Discussion, na Holanda. Em 2016, German Neuroscience Society for Young Investigator, da Sociedade Alemã de Neurociência. Uau! Querido Luan, como você está? Obrigado, Valtinho, pela introdução. Prazer estar aqui. Prazer conhecer a Raquel e Elias. Elia. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, querido. É um prazer imenso também ter você aqui. E além do nosso convidado, temos nossa querida Raquel Chacon Ruiz Martinez, pesquisadora e docente na área de neurociência no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, pesquisadora que, entre várias outras expertises, também pesquisa sobre intervenções em pacientes com Parkinson. Querida Raquel, como você está? Tudo bem, pessoal? Super prazer estar aqui. É muito legal ter um tempinho para a gente discutir ciência, discutir o que a gente gosta. Então, eu me sinto super privilegiada de poder estar com vocês e compartilhar um pouquinho das experiências. Muito obrigada. Imagina, Raquel, é o meu prazer que você está aqui. Obrigadão. E além deles, temos também Elia Veda, meu aluno alemão em Human Movement Science, em Münster, e atualmente mestrando no Instituto de Ciências Biológicas da USP, no Laboratório de Neuromodulação da Dor, com a nossa querida Raquel Camila Dale. Fala, Elia, tudo bem? Tudo. Obrigado, Walter. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder participar nesse podcast. E é um prazer conhecer vocês também. Que legal, o cara fala muito bem, cara. Muito bom. O prazer é meu, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Ok. Luan, eu queria saber um pouco mais da história por trás da publicação intitulada Awakenings in Rats by Ultrasounds, a New Animal Model for Paradoxal Kinesia. Como vocês tiveram a ideia desse estudo e de onde vocês tiraram a inspiração para fazer essa pesquisa? Então, na verdade, nós, conhecendo um pouco mais sobre um dos fenômenos que acontecem com pacientes que têm Parkinson, é um fenômeno chamado paradoxal kinesia, ou seja, kinesia, uma kinesia paradoxal. Nós sabíamos que esse fenômeno acontecia em pacientes que já estavam num estágio avançado da doença e que esses pacientes eram, em casos clínicos, quando eles eram submetidos a um certo tipo de estímulos, eles respondiam uma resposta motora que não estava sendo mais presente na vida desses pacientes. Então, para te dar um exemplo, o que a gente tem na literatura é que um hospital na região de Israel,
onde tinha muitos pacientes já num estágio bem avançado da doença, e se encontravam de cadeiras de roda, já não caminhavam mais, já não faziam nenhum movimento normal, movimentos padrões motores normais. Essa era uma região que estava sendo bombardeada. Então, pelos eventos que estavam acontecendo ao redor do hospital, esses pacientes em um estado de alerta, eles se levantavam da cadeira de roda e começavam a correr. Uau! Isso começou a causar muita curiosidade nos cientistas, no sentido de que o que é que está acontecendo no sistema nervoso central que conduz essa resposta motora. Porque nós sabemos que a região dos núcleos da base é uma região que produz toda a dopamina. Para quem não sabe, pacientes que sofrem da doença de Parkinson, o principal neurotransmissor que está envolvido na doença é o sistema, a dopamina ou o sistema dopaminérgico. Né? Então, nós sabemos que esse sistema dopaminérgico está defasado e é um sistema que progressivamente piora com o tempo. É por isso que quanto mais a pessoa envelhece, pior se tem os sintomas de Parkinson. Um dos sintomas que a maioria das pessoas conhece é o sistema motor é muito afetado. Ou seja, indo de volta para aquela história do bombing, esses pacientes mostraram uma resposta motora normal. Então, a nossa pergunta era, qual é o circuito cerebral que está sendo ativado para que esses pacientes consigam correr? Uhum. Qual é o estímulo externo que causa essa reação? Ok, isso é uma reação a um estímulo aversivo, é uma reação a uma situação que nós eticamente não conseguimos estudar. Até no animal é difícil de estudar, até na Alemanha, por ter um sistema ético animal bem restrito, é difícil de estudar qualquer tipo de estímulo que cause medo ou que cause qualquer tipo de piora para o estado do animal. Ou seja, mas nós estávamos interessados no lado mais positivo, porque nós sabíamos que a música, assim tanto quanto um estímulo aversivo, a música sendo um estímulo apetitivo, sendo um estímulo mais prazeroso, também estimula a mesma ou a similaridade de resposta motora. Então, nós tínhamos pacientes que estavam sendo... o meu estudo, nós temos na literatura baseado pacientes que são expostos aos estímulos auditivos, por exemplo, música, porque a música ela não só carrega um ritmo, uma batida, mas ela carrega também conotações emocionais. Então, a junção todas essas coisas, para pacientes com Parkinson que sofrem da doença, eles tinham uma resposta motora em relação à música. Ou seja, eles começavam a dançar enquanto com a música, quando não estavam sendo expostos a músicas, eles tinham um padrão motor de qualquer paciente com Parkinson. É um padrão motor que nós chamamos akinético, né? Kinesia de movimento e a do grego de não, então a falta de movimento, de akinesia. Ou seja, no fringir dos ovos, o que nós queríamos? Nós queríamos desenvolver um modelo animal que replicasse o que a gente estava vendo na clínica, mas principalmente a parte positiva. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer é induzir parkinsonismo ou sintomas que são parecidos com Parkinson no animal. Isso foi fácil, a gente usou uma droga que nós chamamos de haloperidol. Essa droga, ela bloqueia, dependendo da dose, ela bloqueia cerca de 86% da recepção de dopamina no sistema nervoso central e ela provoca a kinesia. Então, literalmente, bem simples, você aplica intraperitoneal, o animal, você coloca ele numa barra e ele fica estático, ele não se mexe. Você pode bater palmas ou fazer qualquer movimento, qualquer barulho, o animal não se mexe, ele está estático. Mas aí, nós estávamos em busca de um estímulo auditivo, que é o que estava faltando, né? O animal não interpreta a música como nós interpretamos.
E nós não queríamos condicionar o animal a aprender nada antes dele se tornar um animal com Parkinson. Nós queríamos ter algo natural, como a música é para o humano, ter algo natural para o animal. O que nós sabíamos é que os animais eles se comunicam por uma frequência de ultrassom, né? Então, usando equipamentos que nós temos sofisticados, nós conseguimos, de uma certa forma, capturar quando os animais estão conversando um com o outro. Então, um exemplo muito simples. Se a gente coloca um animal, uma fêmea e um macho em uma caixa, juntos, eles naturalmente começam a vocalizar numa frequência que nós chamamos de uma frequência de 50 kHz. Isso indica que eles estão num estado de alegria, ou um estado de aproveitamento, ou um estado de desfrute. Né? Então, nós sabíamos já da literatura que essa frequência de 50 kHz, ela é relacionada a um estado de felicidade do animal. É quase que uma risada, né? Eu lembro que eu li no paper... Exatamente, como se fosse uma risada. Como se fosse uma risada. E, por outro lado, nós temos também a frequência de 22 kHz, que é quando o animal está enfrentando um predador, ou está em um momento de perigo, ou está desvinculado, a mãe é desvinculada dos filhotes, coisas desse tipo. Então, nós sabíamos que, de acordo com o ambiente que o animal foi colocado, ele emitia diferentes frequências. Né? Então, nós sabíamos que a frequência de 50 kHz significa essa risada, esse estado de felicidade, e a frequência de 22 kHz, ela está mais voltada para um estado de alerta, ou por um estado de, vamos dizer, de perigo ou tristeza. Enfim, o que nós fizemos? Nós fizemos uma gravação de quando os animais estavam emitindo esses 50 kHz de felicidade. Nós gravamos e nós tocamos ou fizemos o playback para os animais que tinham Parkinson. Então, você vê que a gente englobou toda a parte que a gente vê na clínica, a gente trouxe o estado fisiológico ou biológico do animal para um estado de um paciente que tem Parkinson, na parte motora, obviamente, os animais não podiam se mover, e nós temos a parte dos 50 kHz, que é uma chamada afetiva. Então, quando o animal estava lá na barra, e ele foi exposto aos 50 kHz, para nossa surpresa, esse animal desceu da barra e começou a caminhar em direção ao alto-falante que estava tocando os 50 kHz. Cara, eu sei, como foi a sua sensação quando você viu isso? Que para mim parece filme. Eu estou vivendo um filme agora. Você está contando a história de um filme. Como foi assim? Você viu que o rato, que era imóvel quase, mexeu e falou: não, agora eu vou dar uma risada ali com aquele loudspeaker. Como foi? Não, a primeira reação foi como celebrar um gol. E eu lembro que o meu quarto, a gente tinha uma sala, tinha uma antessala e a parte de fora. Eu lembro que eu saí na parte de fora e comecei a celebrar porque eu não podia fazer nenhum barulho para não atrapalhar o experimento. Mas, ao mesmo tempo, eu parei, eu fiquei pensando, peraí, esse aí é só um rato que desceu. É só um rato que se mexeu. Enfim, nós continuamos fazendo o experimento e foi muito robusto os resultados que a gente continuou vendo. A maioria dos animais, eles, mesmo com uma dose bem alta de haloperidol, que a gente confirmou que essa dose ocupa, né, na literatura mostra que essa dose que a gente usou, ela ocupa 86% dos receptores de dopamina 2 no sistema nervoso central. Enfim, os animais se mexiam ainda com mesmo com essa dosagem, eles responderam muito bem ao estímulo de playback. Mas aí alguém poderia arguir e dizer, uau, mas e os outros sons?
né? Nós tivemos outros sons que nós fizemos como background, ou sons que eram contraposto dos 50 kHz, para não pensar que era simplesmente um som. Mas não, era realmente os 50 kHz. A pergunta, na verdade, é o que nessa chamada faz com que os animais desçam da barra. Mas é história para próximos capítulos. Que legal. Kel? Que eu achei super interessante no trabalho de vocês é a quantidade de controles, a elegância do estudo, né? Porque vocês não foram e colocaram, olha, agora eu vou colocar um estímulo né, que deixa ele feliz, por exemplo, né, o 50, e agora eu só vou colocar o estímulo de 22. Porque às vezes só o fato de você colocar algum estímulo, né? Opa, tava um silêncio na caixa, de repente apareceu um estímulo, né? Então, eu achei um trabalho super elegante, porque vocês foram buscar. Será que realmente era esse estímulo, né? Vocês tiveram... Conta um pouquinho para a gente. Exatamente. Não, essa é Raquel, uma preocupação que nós tínhamos, que nós sabíamos que nós seríamos questionados em relação a isso. Então, eu lembro que o primeiro estudo nós fizemos 48 animais e nós randomizamos de todas as maneiras possíveis diferentes estímulos. Nós usamos 4 diferentes estímulos para que nós pudéssemos ter a certeza de que realmente era os 50 kHz que estava causando a resposta motora que a gente tinha hipotetizado antes do estudo. Que legal, cara. E a Elia? E, no caso, o estudo de vocês foi o primeiro que mostrou que realmente é necessário ter essa associação do estímulo, que não é qualquer estímulo que causa essa resposta, certo? Foi difícil achar aquele estímulo específico, ou foi uma coisa por causa do comportamento do animal que foi fácil achar? Conta um pouco sobre isso, por favor. Então, em relação ao estímulo, Elia, nós tínhamos várias gravações de ratos que eram machos, né? Que eles emitiram esse estímulo quando eles viram uma fêmea. Então, ou quando eles também estavam em caixas separadas, eles conseguiam ver o seu mate, o seu amigo do outro lado, mas não conseguiam ter contato, né? Eles estavam sendo separados por uma parede. Nós usamos o mesmo estilo para todos os experimentos e para todos os animais. Então, a gente tinha um set de 5 minutos gravados com as chamadas de 50 kHz, e nós apresentávamos essa chamada por 5 minutos para todos os animais. Não sei se isso exatamente responde a sua pergunta, mas nós tínhamos um estímulo específico que já tinha sido usado em outros estudos e tinha mostrado que o animal ele se aproxima do estímulo quando o estímulo é aplicado. Então, nós usamos esse mesmo estímulo, esse mesmo 50 kHz, para o nosso estudo, porque nós sabíamos que já tinha resposta robusta a esse tipo de estudo, a esse tipo de estímulo. Então, nós usamos o mesmo estímulo. Que legal. Eu ia fazer exatamente essa pergunta em relação de ser rato homem com rato homem, rato mulher com rato homem. Se havia um som diferenciado, mas você já comentou sobre isso. E a Kel? Coisa interessante, até para entender a importância do seu trabalho, é que agora a gente começou a ver muito a característica motora do Parkinson, né? Então, a gente começou a estudar esses subtipos motores do Parkinson. E quando a gente olha, tem 2 subtipos que chamam muita atenção, que é um primeiro que a gente chama de aquela forma tremulante, o paciente que treme muito, né? Então, tem aquela parte unilateral, geralmente, que ele treme mais. E tem a outra forma, que é exatamente a sua, que se encaixa assim perfeitamente, que é essa parte, forma rígida, acinética. Que realmente, que nem você falou, né? No começo do Parkinson, ainda tem aquela lentificação, aquela bradicinesia, e depois fica muito difícil de fazer o movimento. E aí, o que é super interessante é que o tratamento desses pacientes é muito difícil. Então, ajustar a dose, melhorar
com a progressão da doença, vai ficando muito ruim. E, assim, tem diversos trabalhos que mostram que exatamente essa parte que você estudou, essa parte acinética, é a que tem os sintomas motores mais difíceis, que os pacientes caem muito, porque, assim, o que acontece? Eles estão rígidos, só que eles querem dar o passo, por exemplo, então eles querem caminhar, então eles têm toda a circuitaria, aqueles motoneurônios que estão super da medula ali, né? Então, assim, a musculatura está rígida, porque eles querem fazer o passo, só que está todo comprometimento. Então, eles caem muito. E aí, quando eles caem, qual que é o problema? E qualidade de vida, né? Você vai ficar caindo, vai ficar se machucando. Você já é um indivíduo que está mais velho, né? Osteoporose. Vamos pensar sarcopenia também, né? Então, perda de massa muscular, né? Um quadro mais inflamatório. Então, eu adorei essa ideia de, olha, como que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes, né? Até essa parte de movimentação. E pensando mais ou menos na linha do que a Raquel falou, movimento é independência. Tanto faz qual movimento. Como eu trabalhei com pessoas com deficiência intelectual, era sensacional vê-los com movimento de prensa, de pinça, para pegar uma escova e ter higiene bucal. E a gente está falando de pegar uma escova, a gente está falando de um movimento complexo como um arremesso de handball. Então, muito legal pensar sobre a aplicação desses resultados. Luan, Raquel, pode falar. Só complementando esse aí, assim, a gente faz muita intervenção com estimulação encefálica, né, aversiva, né, o Deep Brain Stimulation. E aí você vê que uma das alegrias dos pacientes são coisas exatamente que nem você falou, coisas pequenas. Olha, eu consegui abotoar minha camisa. Um paciente gostava muito de passarinho, ele falou, olha, eu consegui pendurar a gaiola do meu passarinho, coisa que eu não fazia há muito tempo. E, assim, qualidade de vida é muito individual, né? Tem aquelas coisas que para você fazem toda a diferença. Então, para ele era toda a diferença, poder ter essa autonomia, né? Então, eu acho que, nossa, é muito interessante, abre muitas portas. Com certeza. A transferência dos resultados da pesquisa experimental para a realidade é muito grande. Tá Luan, acredito que a nossa audiência não é tão familiar com a pesquisa experimental, principalmente comportamentos em ratos. Você poderia explicar, por favor, o quão importante é a pesquisa experimental? Principalmente para as pessoas entenderem por que a gente usa, por exemplo, ratos de laboratórios e tudo mais? Absolutamente. Eu acho que isso é uma pergunta que eu sempre digo, se você conseguir explicar para os seus avós e eles entenderem, é bastante importante. Eu vou usar meu trabalho como exemplo para que as pessoas possam entender. A nossa ideia geral era investigar, que nós conseguimos depois nos artigos que nós publicamos, o segundo e o terceiro, era identificar uma estrutura do sistema nervoso central que era responsável por trazer o cérebro numa vertente diferente para ter a resposta motora normal, né? E então nós começamos a investigar uma estrutura que se chama o colículo inferior, né? Então o colículo inferior foi a estrutura de alvo que nós tínhamos para investigar a nossa pesquisa. E aí, respondendo a sua pergunta, nós sim conseguimos investigar que o colículo inferior ele tem um papel importantíssimo na resposta que nós vimos. E, além disso, nós identificamos que o colículo inferior ele pode ser uma região futuramente como um target, como um alvo de, por exemplo, Deep Brain Stimulation, que a Raquel apresentou. Então, trazendo para que as pessoas possam entender, de volta para a pergunta, é impossível nós testarmos isso num ser humano. Legal. Exatamente essa frase que é mais importante. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, é impossível investigar isso num ser humano vivo em termos de comportamento. Então, nós precisamos de modelos animais para identificar áreas no sistema nervoso central que têm a mesma competência no ser humano para que nós um dia possamos ter um clinical trial, né? um processo que começa na clínica até depois surgir um processo mais adaptado que entre na área hospitalar e seja parte do tratamento de pacientes. Mas para que as pessoas possam entender isso, nós fazemos nos ratinhos o que é impossível investigar nos humanos.
por ética e por muitas outras razões. Então, mas assim, nós também precisamos entender que tem um mundo de ética na parte dos animais, né? Em termos de não causar sofrimento, os animais são muito bem cuidados, tem ventilação, tem tudo, né? Claro, nós podemos ser invasivo no animal aquilo que nós não podemos ser invasivo no ser humano. Então, a direta resposta é, nós fazemos aquilo no animal que é impossível investigar no humano até que nós possamos trazer isso para um clinical trial. Legal. Eu lembro muito claro para mim, e a Raquel talvez se lembre também, o professor Gerson Ballester, que era o meu supervisor, meu chefe, e é um grande amigo hoje em dia, ele realmente tinha um apelo enorme para cuidar dos ratinhos. Ele falava para mim assim, ó, Walter, os ratinhos estão fazendo o que ninguém consegue fazer pela gente. Então, você respeita ele como você respeita qualquer um. E eu lembro, no primeiro dia que eu encontrei com ele, ele falou assim, sobre os direitos dos macacos nos Estados Unidos, que estava tendo movimento e tudo mais. Eu falei, cara, que conversa mais sem sentido. Faz o menor sentido. E eu lembro que eu saí de lá falando, acho que eu não vou votar, não. Acho que esse cara tá meio doidão. E hoje em dia, obviamente, eu amadureci como cientista, pesquisador, e também, quando você tem um rato na sua mão, você fala, ok, seja tirar uma parte do couro cabeludo e depois usar a broca para fazer uma implantação de eletrodo e assim por diante, ou qualquer outra intervenção, você fala, gente, eu tenho que respeitar demais esse animal, ele realmente é necessário e ele é tão importante como qualquer outra coisa que eu possa usar aqui no laboratório. E é muito legal que você falou isso, porque acho que essa sensibilidade humana, ou humanização do animal, dos direitos dos animais, é extremamente importante. Não é só brincar com a vida, né? Tem essa humanização. Bem legal. Luan. E é só para complementar isso que você falou, o cuidado que você tem com os animais impacta diretamente a sua pesquisa. Diretamente. Então, se os animais não têm vamos dizer, um estilo de vida ou um cuidado adequado, provavelmente sua pesquisa estará muito afetada. Que legal. E a Raquel? É importante porque eu participei de um desses congressos, né, de comitê de ética de uso de animal, e o que eles mais apontaram foi exatamente isso que o Lua falou, essa crise de reprodutibilidade, ou seja, um trabalho mostra um resultado. Aí o outro trabalho em outro lugar não consegue reproduzir. E eles falam muito disso, assim, como que está o cuidado desse animal? Vamos pensar, gente, o dia que a gente está estressado, que a gente está nervoso, o rendimento não é o mesmo. Eu brinco com a minha avó, falo, vó, deixa eu ver se seu bolo tá bom hoje, deixa eu ver se você tá tranquila. Se o bolo dela cresceu, ficou grandão, hoje a avó tá ótima. Aí se o bolo ficou murcho, a avó acho que estava meio brava hoje. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente percebe quanto que o estresse influencia, quanto que o estado emocional, o estado nutricional, o cuidado influencia nos resultados, né? Para a gente ter uma qualidade excelente dos dados. Esse é outro detalhe que eu lembro que o professor Gerson Ballester, lá da FMUSP, me falava, é a questão de cheiro. Ele falava assim, para sempre tentar usar o mesmo perfume ou o mesmo sabonete e tudo mais, porque ele tinha essa premissa que a adaptação é dos dois lados. Então, eu tinha que me adaptar com o cheiro do animal e o contrário também. Eu lembro que isso era uma coisa muito legal. Ou não usar nenhum cheiro, nenhum. Ou usar nenhum cheiro, mas naquele momento eu ainda era um estudante, ainda aspirante a alguma coisa. Mas estava sendo bonzinho com você. Eu estou no processo. E a Elia? E realmente eu acho que vale a pena dizer pela ouvinte que o pesquisador tenta afetar a vida do animal o quanto menos possível, enquanto fazer tudo necessário para realizar a pesquisa, né? Então, o pesquisador não está tentando ensinar o animal de qualquer forma que pode, né, demonstrar o que o pesquisador tem como hipótese. Então, é uma coisa que você deixa o animal sozinho o quanto mais possível. Legal. Acho que isso é muito legal mesmo. Deixar o animal quase ser animal. Faz muito sentido. Show de bola. Luan, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o processo de revisão. O jornal que você publicou é super bem respeitado. Eu gostaria de saber sobre o processo de revisão. Durou muito tempo e como os seus pares científicos lidaram com a proposta da sua pesquisa?
o resultado como o Elia estava falando anteriormente, o resultado que o estímulo auditivo causou e a resposta motora foi uma coisa que foi bastante falada em todo o departamento. Então, nós estávamos trabalhando com 3 outros santistas nesse projeto, e claro que a nossa primeira ideia foi submeter ele para Nature, né? Então, nós tentamos Nature, a gente tentou Science também. Porém, a resposta deles, apesar de ter sido uma resposta, vamos dizer, positiva, esses jornais, eles pedem algo um pouco mais fancy, um pouco mais profundo, algo de genética, algo que tem um experimento, um método super complexo e que envolve muitos departamentos e você precisa ter um nome para publicar normalmente nessas revistas, sabe como que é? Sim. Então, o processo de revisão, nós passamos por alguns jornais até conseguir publicar nesse jornal, que é um jornal bastante prestigiado para quem pesquisa essa área, né? Brain Behavior Research. Mas a questão da revisão é que quando você apresenta algo assim muito novo, ele pode levar a 2 lados, né? Pode ser super, uau, vamos publicar aqui, ou pode ser, a gente nunca viu isso antes, então tem um pouco de dúvida, enfim. Mas a gente ficou feliz com o processo de revisão, ele demorou um pouco, né? E teve vários vem e voltas, né? Então, mas a gente ganhou muita atenção nesse jornal, né? Até então que eu ganhei, você citou a partir desse trabalho que eu publiquei, como você citou no início do podcast, eu acabei ganhando vários prêmios, comecei a viajar para vários lugares, apresentei minha pesquisa em muitos congressos, então ganhou bastante atenção. E o que ajudou a gente também bastante a prosseguir os próximos passos, porque esse é o intuito de você ir para um congresso, né? É que você recebe muita atenção e as pessoas sempre oferecem novas ideias e aí você volta para casa, nossa, poderia fazer isso agora, poderia fazer isso e aquilo. Mas, enfim, o terceiro paper que a gente publicou surgiu dessas conversas em conferências que tinha muita gente interessada de saber, nossa, você deu uma dose que causou problemas motores, mas o que aconteceria se esses animais fossem tratados num período crônico por 15 dias, né? Então, nós também fizemos esse trabalho, nós fizemos um tratamento crônico, eu implantei uma mini pump, uma mini bomba no dorso do animal, e essa mini bomba, ela automaticamente liberava um pouquinho de haloperidol, Que legal. todo dia, né? É como ela simula um paciente que, por exemplo, está sofrendo de esquizofrenia e tem que tomar haloperidol pela alta hyperatividade de dopamina. Uau. Então, nós fizemos também esse trabalho. Enfim, eu acho que o processo de revisão, ele é um processo árduo, como todos os cientistas sabem, e é o processo em que vai dividir é um divisor de águas, né? Quando você realmente consegue publicar, você fala, uau, consegui. Eu acho que o e-mail, quando chega, we are happy to announce that your paper has been published. Estamos felizes de anunciar que cara, esse e-mail, ele tinha que chegar, mas para quebrar o computador, ele tinha que chegar, começar a vibrar, assim, porque como você disse, divisor de águas. Mas também achei muito legal o que você falou, essa questão da revisão, até dos pares científicos em congressos, porque o processo de revisão, ele também acontece fora do processo de publicação também. Eu achei bem legal essa ideia, esse comentário que você fez, porque ao conversar sobre os dados que podem ter ou não já sido publicados, também você aumenta a capacidade de conhecer pessoas e ter ideias ainda mais relevantes para os próximos estudos. Bem legal. Valeu. Luan, Raquel, por favor.
Que eu achei que a gente ficou muito prejudicado com a pandemia por causa disso, né? A possibilidade de você apresentar um trabalho científico e as pessoas do meio irem até lá para ver, e assim, não é só ver, porque se fosse só ver, você poderia abrir, né? Ah, deixa eu ver onde está, né, a publicação. Não é isso, é você passar ali, você conhecer a pessoa, conversar, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Nossa, será que a gente pode fazer uma coisa em comum? Você já pensou em avaliar isso? Então, assim, esse contato, né, que a gente pode falar em todas as esferas, faz muita diferença, né? Com Então, isso eu certeza. senti muita falta, né, de fazer esses congressos online. Isso é uma coisa bem legal, porque por causa de um congresso, hoje a gente está aqui. Claro, o Elia foi meu aluno, a Kel trabalhou comigo, mas por causa de um congresso, o Luan está aqui. E foi assim, eu estava andando com meu filho no carrinho de bebê, aí eu falei, cara, eu quero trazer alguém que fala de neurocirurgia experimental ou neurociência experimental, mas que não seja, vamos dizer assim, tão clichê como outras pessoas que a gente já conhece, e são sensacionais, mas aí eu falei, eu quero dar o pódio, eu quero ganhar esse espaço para alguém que eu gosto, e aí eu falei, cara, esse cara, onde ele tá? E aí eu comecei, não, aí eu lembrei que eu tinha o seu WhatsApp. Aí eu falei, se eu mandar mensagem agora e não me responder, tudo bem, morreu Maria. Aí você me respondeu e, cara, estou muito feliz de estar aqui. Ok, tirando a emoção, como chama? Só, só o que a Raquel falou é muito importante, porque você mencionou que eu estive no IBNS, esse é um International Behavioral Neuroscience Society, é uma conferência muito conhecida para quem trabalha com Neuroscience and Behavior, e é por isso que eu estou aqui hoje nos Estados Unidos. Eu fui nesse congresso, eu dei uma palestra de 30 minutos nesse congresso e fui contratado lá. Que legal. E eu lembro quando você me ligou, eu estava no trem, se eu não me engano, eu estava indo para Colônia. E você havia me comentado que você Eu estava... tinha nem defendido meu doutorado ainda. Que legal, que legal. Parabéns novamente, mérito totalmente seu. Luan, indo mais um pouquinho na direção da nossa audiência, eu gostaria, se possível, que você pudesse falar como você vê que os resultados da sua pesquisa poderiam, por exemplo, ser aplicados para a intervenção na educação física ou na ciência do esporte. Você vê alguma ponte entre o que você tem pesquisado ou até mesmo esse paper para a prática da educação física de uma forma geral, seja até mesmo hospitalar, para a ciência do esporte? Claro. Eu, como passei minha parte da graduação como educador físico, né, a parte de educação física no Brasil e em Portugal, eu quis sim ter essa ponte ligada ao meu doutorado. Apesar de não ter feito nenhuma intervenção de exercício físico, eu sempre tentei trazer as coisas juntas, né? Só para te dar uma ideia, tem na Universidade de Tübingen, em Germany, na Alemanha, tinha um caso de um ex-atleta profissional de futebol que desenvolveu o Parkinson. Nós não falamos disso aqui, mas esse atleta foi exposto, ao invés de ser exposto a um estímulo auditivo, ele foi exposto a um estímulo visual. E o que foi esse estímulo visual? Eles penduraram uma cordinha na mão dele e na ponta da corda tinha uma bola. E esse paciente, impressionantemente, ele não conseguia andar, caminhar e fazer nada. Quando eles colocaram ele em pé e colocaram a bola na frente dele, ele não só caminhou, mas ele correu com a bola nos pés. Gente do céu, para tudo! Não, então, para você ver que não é só o estímulo auditivo, mas também tem outros estímulos, outros sistemas que estão envolvidos nessa paradoxia, que a gente ainda não entende, né? Mas que ela pode ser estimulada tanto auditivamente como visualmente. É interessante porque, desculpa, os dois têm um simbolismo emocional, né? Exatamente, os dois têm um simbolismo, os dois têm uma conectação emocional. Agora, para fazer aquela ponte que eu estou te falando, você vê o quanto é a importância do que você fez na sua vida para que, se um dia acontecer de você desenvolver qualquer coisa nesse aspecto, o quanto que o esporte, o exercício físico pode ser um potencial
tem um potencial gigantesco de tratamento, né? Talvez se ele nunca tivesse jogado futebol, nunca tivesse feito nenhum esporte nessa vertente, ele não poderia ter sido tratado daquela forma. Agora, a gente mencionou a Raquel falando de colocando a gaiola na parede, ou de pegando a escova de dente, né, que você mencionou. Imagina a alegria desse ser humano. Acho que ele estava com 70 e poucos anos já, naquela época, e poder correr com a bola nos pés. Né? Então, e fazendo... E a Raquel trabalha, talvez que já teve contato com pacientes. Pacientes têm muita dificuldade de fazer curvas, né? De virar o corpo, mudar de direção. E ele, com a bola nos pés, ele estava normal. Impressionante. E a enfermeira, isso tem isso, né? Tá na internet. A enfermeira que estava tratando esse paciente, nem ela conseguia acreditar. Você vê a expressão na cara dela de alegria, que ele estava respondendo ao tratamento de maneira motora bem eficiente. Que legal mesmo. E a Elia? Oi, Luan, eu tenho mais uma pergunta sobre o estímulo auditivo. Você sabe me dizer se tem algum limite temporal? Tipo, sei lá, se enquanto que o estímulo está presente, o efeito fica presente também? Ou tem algum limite, sei lá, 5 minutos, e aí o efeito vai diminuindo? Muito boa pergunta, Elira. Na verdade, eu recebi essa pergunta no dia da defesa do meu doutorado. Eu me preparei bem para responder ela. Não que eu tenha uma resposta para você, mas a melhor resposta é depende. Porque o Parkinson, ele é muito, apesar de ser uma doença bem entendida, no sentido biológico do que acontece no sistema nervoso central, a parte terapêutica e a parte a parte motora, de resposta motora, ela varia muito de paciente para paciente. Então, eu não consigo, tem estudos sendo feitos agora, porque alguém poderia falar, por que você não ouve música o dia todo? Mas, obviamente, que essa resposta não é a mesma para todas as pessoas, né? Então, algumas pessoas, elas respondem ao tratamento musical, outras não. Mas, Elia, a gente está falando de uma situação talvez um pouco difícil de estar sendo exposto à música o dia todo, porque, de certa maneira, essa responsividade à música ela vai diminuir com o tempo, isso nós sabemos, mas o mais importante não é estar exposto por muito tempo, uma vez só, mas ser exposto todos os dias um pouco. Para manter... Quase que de uma forma terapêutica, né? É uma forma terapêutica. De ter essa sessão. Nós temos exemplos de gente que começou a dançar, por exemplo, né? Pessoas que começaram a dançar depois que descobriram que tem a doença de Parkinson. Então, a dança é uma coisa magnífica, porque ela junta a emoção, o som, o estímulo auditivo e a resposta motora, né? E nós tivemos um delay, um atraso aí da progressão da doença de 10, 15 anos, né, nesses pacientes. Então, essa forma terapêutica, ela não cura a doença, mas ela sim traz uma qualidade de vida melhor, e ela também atrasa a progressividade da doença, porque ela é uma doença progressiva, ela continua acontecendo, porém depende do ambiente que você está sendo exposto e qual tipo de tratamento que você está fazendo. Muito legal. Que incrível, muito interessante. Obrigado. Eu acho muito legal que a hora que se você falar assim para o paciente, olha, eu quero que você faça esse movimento, aí você faz assim, ó, faz isso aqui para ele, faz mais rápido. Ele não consegue fazer, né? Quando ele está nesse estágio avançado, ele não consegue. E aí você fala assim, não, faz aquele, tipo, a doleta, fica fazendo assim no ritmo. E aí você fala, ó, tá tudo comprometido, né? Olha como a parte motora tá comprometida. E aí você vê esse paciente, né, que você mostrou,
que jogava muito, que ele começa a levantar, ele começa a se mexer. Então, você vê, dançar, que é coisa mais complexa e difícil, que você precisa de coordenação, né? Então, assim, você vê como, apesar de você falar, a estrutura é a mesma, mas com essa parte de plasticidade cerebral, né? As coisas que você já vivenciou, as experiências que você tem, fazem muita diferença, porque dançar é extremamente difícil. É muito mais difícil dançar do que fazer isso aqui, né? Então, você vê a diferença, né? O ganho de função, né? Muito legal, E muito legal. realmente, né, parece que esse contraste de um momento pelo outro, que é uma coisa incrível, né, que você estava percebendo no seu estudo, né? Então, eu acho bem bacana. E também que, né, traz muita informação sobre o mecanismo da doença, né? Sim, uma perspectiva também para a educação física, porque pensando na educação física de uma forma geral, tanto a clínica como a de reabilitação, ela esbarra muito numa população idosa, ainda mais num país como o nosso que está envelhecendo muito. Muito. E aí, deixá-los imóveis, há uns 2 episódios atrás, eu fiz nosso pódio, no caso, uma entrevista com um pesquisador na área de esporte e gerontologia aqui na Alemanha. E ficou muito evidente que mesmo tendo maior risco de queda pelo caminhar, pelo sentar, caminhar ou carregar uma sacola, ainda tem um maior benefício a prática da atividade física do que a ausência para idosos. E aí ficou muito evidente que, sim, precisamos de intervenções inteligentes, que tenham um risco menor, mas isso ainda é bem melhor do que não fazer atividade física. Muito legal. Acredito que muitos dos nossos ouvintes podem aprender com os resultados da sua pesquisa. Isso é muito legal. Luan, encaminhando um pouquinho para o final, eu gostaria de pedir 2 coisas. A primeira, na verdade, eu gostaria de ter ouvido há uns 10 anos atrás, mas eu gostaria que você pudesse dar uma palavra para os profissionais de educação física e ciência do esporte que têm interesse na neurociência e não sabem por onde começar. E a segunda coisa, você pode escrever, depois eu falo de novo, eu gostaria que você pudesse compartilhar com estudantes de educação física ou estudantes de outras graduações em geral, alguma coisa que você aprendeu de mais importante nesses últimos anos, alguma coisa que você fala assim, ok, isso realmente é uma coisa que me moldou como pesquisador. De novo, uma palavra para quem tem interesse em educação física e quer entender mais sobre neurociência, como começar a pesquisa nessa área, e uma uma coisa que você aprendeu nos últimos anos que você gostaria de compartilhar. Tá bem. Obrigado, Walter. Eu acho que para quem quer começar, você tem que se envolver com neurociência, primeiramente, né? É desafiador trazer essas 2 áreas juntas. Não tem muita pesquisa sendo feita. Existe bastante, mas não tem grupos especializados que têm... O que você vai ver normalmente é um grupo muito forte em neurociência, e aí eles trazem um pouco de esporte. Ou você vai ver um grupo muito forte em educação física, parte de esporte, exercise physiology, exercício de fisiologia, eles trazem um pouquinho de cérebro, né? Mas existem sim grupos de pesquisas que estão tentando trazer, juntando essas 2 pontes juntas, mas o que eu diria para os estudantes que estão começando é tentar fazer parte desses grupos de pesquisa, contactar esses pesquisadores e tentar fazer parte, tentar aprender de como funciona esse eixo de cérebro e exercício físico. É uma área desafiadora, mas por ser desafiadora, tem muitas portas que estão se abrindo, né? Tem muitas coisas que podem ser investigadas, e é isso que, para mim, é a parte que mais me deixa enganjado e motivador na área, é saber que tem tanta coisa ainda que pode ser feita, né? Tanta coisa ainda que pode ser feita. Legal. Então, é isso. Eu acho que é se envolver com pesquisadores que estão mais ou menos entre as 2 áreas, para que depois, talvez, se você se tornar um pesquisador independente, você possa escrever o seu próprio grant e ter a sua própria pesquisa. Mas é se envolver com pesquisa, ou seja ela educação física só ou neurociência só.
primeira coisa é se envolver com pesquisa. Acho que esse seria o primeiro passo. Legal. E a segunda pergunta vai mais na direção de o que você gostaria de compartilhar, que você aprendeu nos últimos anos, que é uma experiência mais única, que realmente só você viveu. Eu acho que a vida de pesquisador é uma vida não tão simples, mas ela é uma carreira bastante rewarding. Me ajuda aí com a palavra. Compensadora. Ela é recompensadora, porque, para mim, o que eu vivi, particularmente na minha carreira, é ter tido professores que me tornaram bastante independente. Então, eles me ensinaram coisas e deixaram com que eu tomasse as rédeas e aprendesse a fazer ciência. E ninguém sabe fazer ciência em tudo, né? Então, é umas coisas que você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. Quanto mais você faz, mais desafios você encontra e você sempre pede ajuda para outros pesquisadores para continuar aprendendo. Mas eu acho que a mensagem geral é se tornar um pesquisador independente. Cara, esse é nosso 13º episódio. Eu já ouvi isso de vários pesquisadores em diferentes áreas. A capacidade de ser independente cientificamente é essencial. Você tem uma limitação por não dominar todas as técnicas, mas ser independente e curioso é uma combinação que, a longo e curto prazo, você consegue chegar em qualquer lugar. Então, isso é bem legal. Exatamente. E essa parte de ser independente, você nunca se torna 100% independente. Aqui nos Estados Unidos, eu uso o princípio científico que aprendi no meu doutorado, que é com estímulo auditivo. E aqui nós fazemos eletroencefalografia e EEG. Mas agora, nesse novo projeto que eu estou, porque o EEG, ele olha para a parte funcional do cérebro. E a gente vai fazer ressonância magnética, mas eu nunca trabalhei com ressonância magnética. Então, a gente está trazendo um outro expert de um outro grupo que vai nos ensinar. Legal. Então, ou seja, a pesquisa, ela se balanceia nessa independência, mas também dependência. Porque não tem como você ser completamente independente, você sempre vai precisar de outros pesquisadores. Mas aí que tá a parte divertida, né? Você vai aprender uma nova técnica, vai aprender uma nova coisa, enfim. Mas é uma via de duas mãos, né? Com certeza. Você ensina e você aprende. Com certeza. Show. Só para reforçar o que você falou, eu acho que ainda mais hoje em dia é uma coisa que a ciência é muito mais multidisciplinar, né? Que você sempre encontra problemas que realmente não se encaixam em somente uma área. E eu acho que realmente que nem você falou, se ficar desafiando a resolver esses problemas que você encontra ao longo do caminho. É o que faz a pesquisa importante, mas também super recompensadora, né? Uhum. Verdade. Imagina, você está falando em português, agora, Elia, há 6 anos atrás, quando eu te conheci, a gente só falava em alemão. Isso realmente foi por causa da ciência do contato. Show de bola. Querido Luan, querida Raquel, querida Elia, muito obrigado. Um grande abraço e nos vemos semana que vem em mais um Podiumcast. Crazy.